Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Alô, 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 amigo ouvinte da rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos chegando para mais uma edição do Jornal Nova Era. Muito obrigado a você que acompanha toda a nossa programação. Estamos iniciando a edição de hoje do Jornal Nova Era, hoje que é sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Nos ajudando aqui para essa realização, na geração da TV Mundo Maior, Rogério Palma, na geração da Rádio Boa Nova, Marcos de Souza, o gerente de comunicação é Júlio Sena, Thaís Cabenguele, nos dando apoio e suporte, Cleusa Egawa, nos dando também todo o apoio aqui para esta realização, nossa equipe de bastidores aqui para este Jornal Nova Era. E nossa equipe de comentaristas tem Antônio Roberto Marchiori. Marchiori, boa tarde. Boa tarde, Damião. Boa tarde, Kátia Pérez. Boa tarde, Odair Zanella, queridos amigos de bancada. Boa tarde a todos vocês que nos assistem, nos veem por todos os meios de comunicação. Uma grande honra estar com vocês novamente e tenhamos todos um excelente jornal. Opa, Kátia Pérez. Boa tarde, Kátia. Boa tarde. Meu ventilador não está ligado aqui, por isso eu estou passando um calor da gota serena. Boa tarde, Zanella. Boa tarde, Marchiori. Boa tarde, querido ouvinte. Que bom poder estar aqui de volta com vocês. Vocês estão ouvindo algum zoado aqui na minha área? Não, né? Não, beleza. Não. Vamos lá. Vamos embora. Odair Zanella, e aí, tudo bem? Boa tarde. Muito boa tarde, José Damião, boa tarde, Kátia Marchiori, amigos queridos da nossa RBN e da TV MM. E vamos começar o Jornal Nova Era trazendo por que plantar ajuda a reduzir o risco de câncer. Olha só, a plantação, hein? Por que plantar ajuda a reduzir o risco de câncer e melhora a saúde mental? Plantar mexe com a terra e flores, ajuda a melhorar a saúde física e a saúde mental. É o que mostra um estudo feito pelo Departamento de Estudos Ambientais da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Os cientistas confirmaram que plantar ajuda a reduzir riscos de câncer, melhora a saúde mental, une as pessoas, é positivo ainda aliar a jardinagem à alimentação baseada em frutas e vegetais, fazer exercícios e buscar conexões sociais. Todos esses elementos juntos colaboram para aliviar o estresse e a ansiedade, reduzindo os riscos de várias doenças. Olha aí, Marchiori, começamos com você. Pois é, Damião. Na verdade, eu tenho uma palestra chamada Dor, Momento de Reflexão e Progresso, que eu abordo exatamente esse assunto, né? E segundo o Centro de Estatística Roberto Marchiori, que só existe na minha casa, qualquer atividade que você faça empregando amor, carinho, dedicação, né, tendo pensamentos positivos, isso certamente impacta na sua vida material e espiritual. Fazer, como diz a pesquisa, né, o plantio, comer comidas saudáveis, isso certamente vai prevenir ou ajudar, contribuir na cura do câncer e também todas as demais doenças que o ser humano possa, porventura, ter, né? Doenças físicas e psíquicas, né? E doenças da alma. Então, já há muito tempo, né, a gente ouve pessoas ligadas à ciência dizendo que, principalmente o câncer, que ele é fruto de uma somatização de sentimentos, e isso acaba criando má formação celular e provocando os tumores cancerígenos. Eles podem e são realmente contribuir, né, todo o tratamento médico do nosso plano que seja feito, pode contribuir sim à mudança de sentimentos e pensamentos. Então, plantar, quem já plantou, quem já cuidou da terra, sabe que naquele momento você está totalmente absorvido por aquela atividade, tendo contato com a energia da terra, a energia da natureza. Isso não tem valor, não tem... realmente é fantástico, né? Então,
que legal, né? Que legal que a ciência está cada vez mais olhando com carinho para isso, claro, sem deixar a questão da medicação, né, que normalmente se aplica, mas olhando para o comportamento do ser humano, né, a atividade, o comportamento do ser humano. E chegará um dia em que o médico não será somente um médico de corpos físicos, biológicos, mas também um médico da alma, né? Olhando um pouquinho mais para dentro da alma do paciente, e aí sim, não só tratar as consequências da doença, e sim a origem da doença. Isso seria o mais importante. E o Espiritismo contribui isso de uma forma absoluta para o entendimento de tudo isso, né? Então, nós vamos chegar ao dia a esse ponto. Kátia Pelle. Eu aguardo ansiosamente para chegar nesse ponto, que eu acho que depende muito mais de cada um de nós, seres humanos, do que da própria ciência. Porque a gente percebe através dos estudos que a ciência acaba por desembocar naquilo que a própria doutrina já traz para a gente, que é o entendimento de que a cura, e Hipócrates também falava isso na medicina, a cura está no doente. Olha que interessante. O primeiro passo para se curar o próprio doente entender que ele quer se curar, que ele quer se livrar do problema. Ou seja, é o autoconhecimento, né? Isso a doutrina dos espíritos fala para a gente a torto e a direito no Evangelho, explica que nós é que atraímos para nós todos os eflúvios, todos os fluidos do ambiente, fazendo com que nós adoeçamos pelo pensamento. Ou seja, a doença está porque nós atraímos para próximo de nós por uma questão de vibração, pensamentos negativos, sentimentos negativos, maus desejos, falta de disciplina. Essa é a palavra-chave, disciplina. Nós temos muitos estudos ao longo de todos os anos, inclusive em 2019, se não me engano, o Jornal da USP, porque eu leio sempre o Jornal da USP, porque é um jornal interessante de se ler, é uma questão de disciplina aí, né? Ele traz, em 2019, eles já falavam de um estudo que acontecia na Inglaterra a respeito dessa possibilidade de pegar a disciplina e utilizar em hobbies. Hobbies importantes para a saúde mental, que transforma as nossas ações, fazendo com que nós consigamos obter uma saúde não só mental, mas física muito melhor, que vai ao encontro dessa matéria que você trouxe hoje para a gente, né, Damião? Ou seja, transformar através das disciplinas, das boas ações, dos bons hábitos. Plantar é um deles. Odair Zanella, fala, Odair. Muito bem, eu deveria ter lido isto antes, né? Mas nós sabemos que as doenças nos chegam por muitas razões, até por comprometimentos pretéritos, né? Que o nosso espírito contraiu lá no passado, né? E que temos que resgatar. Eu já fiz 2, né? Estou aqui cuidando do segundo, já venci o primeiro, mas estou cuidando do segundo. Fugimos um pouquinho do tema. Estas plantações que se fazem, eu não tenho muito este hábito, muito embora, não tenho nunca. Eu acho que plantei uma árvore no colégio, lá ainda garoto, porque aquela história de plante uma árvore, escreva um livro, tenha filhos, né? Nós plantamos, mas ficou por ali a minha experiência. Agora, a minha casa é muito cheia de plantas, de flores, e também, se eu deixar, animais, porque eu tenho aqui o Alan Zanella, meu filho, que é apaixonado por essas coisas e pela natureza. E ele planta. Eu nunca vou mexer na terra, deveria mais. Nós temos aqui o que nós chamamos, que é um aconselhamento para todos, a urban jungle, ou a selva urbana. Não é? Você ter
um pouco de selva dentro da tua casa. Você vai atrair vida, você percebe isso, chegam pássaros, lagartixas, coisas que você não vê normalmente, eles vão chegar porque a vida começa a dar-se a partir da natureza. Então, esta proximidade com a natureza eu acho extremamente importante e percebo que todos que chegam à minha casa, a primeira coisa com que se deparam e se impactam é com as plantas e flores que estão aqui plantadas e as pessoas já de cara comentam sobre essas plantas e flores que o Alain cuida com muito carinho, porque dá muito trabalho também. Quanto às doenças, a gente chega, eu disse aqui, dos comprometimentos pretéritos do nosso espírito, tem muita coisa, né? A alimentação. Nós sabemos que comemos desregradamente, mas comemos gordura, não faz mal, comemos embutido, faz mal, mas comemos. Né? A gente faz muita coisa assim. Então, o nosso corpo está sempre em desequilíbrio. Nós precisamos voltar a equilibrar esse corpo física, mental e espiritualmente. É fácil, não é, mas é o nosso trabalho. É buscarmos esse equilíbrio destes três elementos importantíssimos, né? O físico, o mental e o espiritual. Quando a gente conseguir alinhar essas coisas, com certeza vamos viver melhores com muita saúde. Agora, eu contraio as doenças assim, parece que eu pus quando combinei a minha reencarnação, pus isso como uma questão muito, muito forte, que eu venho vivendo esses problemas intrauterinamente, antes de nascer, inclusive. Né? Mas eu sou um lutador, eu estou lutando, quero viver e enquanto puder, vou permanecer lutando por aqui até que, né, puxem a minha ficha lá e o regresso esteja marcado. Vamos agora a mais um tema aqui do Jornal Nova Era. A maconha medicinal é aprovada em São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sanciona lei que permite distribuição de cannabis medicinal pelo SUS em São Paulo. A lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo em dezembro de 2022. Após 3 anos de tramitação e após a aprovação pelos deputados, um abaixo-assinado com 40 mil assinaturas, uma carta da OAB São Paulo em defesa da proposta, pressionaram pela sanção do governador. O governador contou que o sobrinho dele, diagnosticado com síndrome de Dravet, que provoca crises severas de convulsão, ganhou qualidade de vida quando passou a ser tratado com canabidiol. Tarcísio é aliado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Questionado por jornalistas se a medida poderia provocar atrito com a base conservadora que o elegeu, o governador respondeu que não se trata de ideologia, abre aspas para a palavra dele. Isso é uma questão de saúde pública, não tem nada a ver com ser ou não ser conservador. Estamos falando de pessoas que têm síndrome de Dravet, síndrome de West, esclerose múltipla, que precisam do princípio ativo, que no final das contas resolve o problema da epilepsia, da qualidade de vida. Isso tem nada a ver com convicção filosófica, tem a ver com uma questão que é muito pragmática, que é trazer esperança para uma série de famílias que sofrem muito todos os dias com seus entes queridos, fecha aspas, afirmou ele. Marchiori. Bem, é absolutamente coerente e acertada a decisão dele. Eu acho que qualquer gestor público, principalmente na condição de governador do estado como São Paulo, tem que ter esse equilíbrio, a coerência de ouvir a ciência, de ouvir realmente as pessoas que compreendem, né? Não só por ele ter uma experiência pessoal, mas, sabe, se acercar de informações coerentes, equilibradas, estudadas, para tomar decisões como essa. Se a gente for levar a ferro e fogo, como diziam os antigos, né? Eu sou mais novinho, mas os antigos diziam que todos os medicamentos, tudo que a gente toma, no fundo, eles podem se tornar venenos, vai depender da dose, né? Então, aí que está o grande diferencial, né? A maconha é uma droga? Né? E ela é consumida da forma como se consome, sem qualquer tipo de restrição, tudo, é um problema para a sociedade. Eu sou contra a liberação de drogas, né? Mas o que nós estamos falando aqui é de um princípio, né? Da cannabis, que, se utilizada de forma orientada por médico, de forma equilibrada, coerente, ela produz efeitos
absolutamente positivos e dá qualidade de vida para as pessoas. Então, qual o problema de aprovar isso, né? As pessoas têm que saber diferenciar uma coisa das outras, né? O fato dele apoiar isso de forma, mais uma vez, absolutamente correta, não quer dizer que ele é a favor da liberação das drogas, né? Essa é uma outra situação, né? Então, quando se fala de uma coisa acompanhada por médico, orientada por médico e que vai trazer benefícios, tem realmente que esquecer qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de interferência que acaba não agregando absolutamente nada, pelo contrário, causa atrasos, trava situações que são importantes. E quem sofre, quem está passando por um sofrimento, tem pressa, né? Não tem que ficar limitado a essa burocracia, me permita a palavra burra, né, que muitas vezes tem, de não atender a necessidade daqueles que precisam imediatamente, o mais rápido possível. Kátia Pelle. Eu gosto de brincar com as palavras, né? Pegando o gancho aí do Marchiori, quando ele falou da burocracia, entra aí o chavão burrocracia, né? Porque ao invés de trazer a facilidade através de estudos, comprovações e testes comprovados, ficam naquele jogo ideológico, tentando confundir a mente da população, entravando, então, as possibilidades de uma cura, de uma melhora, de uma qualidade de vida. É isso que aconteceu ao longo desses 3 anos. Foi cair essa, vamos dizer assim, temática na mão dos nossos queridos políticos para vir à tona todos os interesses ideológicos, todos os interesses e até mesmo aí eu vou falar religiosos, sem se ater a observar a questão científica pura e tão somente. Começa, por exemplo, na denominação da substância, maconha medicinal. Veja, já existe aí uma intenção de brecar a possibilidade de entendimento. Por quê? Quando nós, enquanto jovens, escutamos que a maconha é uma droga, ok, é uma droga, não pode ser lícita, não pode ser liberada, porque o uso dela é prejudicial e traz problemas de ordem, inclusive psicológico e mental. Bom, não é só isso. Mas não é só assim que se vê. Qual é a substância que obtemos dessa maconha que pode trazer, aí no caso, com uso devido, uma boa saúde? São substâncias dessa maconha, entre parênteses, né? É o canabidiol, entre outras substâncias que são retiradas da maconha para fazer uso medicinal. Não estamos liberando a maconha, não estamos aqui no Brasil tentando fazer a liberação da maconha como droga para uso, e agora esqueci o termo, uso... Eu esqueci, os meninos depois vão lembrar medicinal, e vão falar. Medicinal? Não, para outro uso, agora eu esqueci o nome, não é o uso medicinal. Nós não estamos liberando a maconha para uso esportivo, não é, agora eu esqueci, não importa. Não é o fumar. A pessoa não vai pegar numa loja, comprar o cigarrinho de maconha e fumar e dizer, olha, é para uso medicinal. Não, não é fumando a maconha que você vai estar fazendo o tratamento medicinal. É separando as substâncias e fazendo uso por comprimido, por gel, injetando, enfim, usos controlados, benéficos para a recreativo. saúde. Ou seja, recreativo. Obrigado, Zanella, valeu. Não é o uso recreativo do cigarrinho da maconha que estamos tratando aqui. É o uso da substância nós tratamos do canabidiol. Pelo amor de Deus, parem de fazer confusão a troco de crenças limitantes. A cocaína é uma. É liberado para uso recreativo?
Óbvio que não. Mas ela é utilizada em muitos medicamentos. E ainda bem, porque se não fosse por isso, muitos doentes já teriam morrido. Então, a gente precisa estudar mais, ler, analisar e não cair na lábia de meia dúzia de pessoas com crenças limitantes. Parabéns ao governador por esta ação. Odair Zanella, fala, Odair. Bem, eu vou contrariar aqui o governador Tarcísio quando ele diz que não é filosófico. É filosófico, ele está se descolando, inclusive, de um idealismo filosófico que o partido dele, o grupo de quem ele advém, fez aí por 3 anos, negou a ciência, negou a vacina. Bom, começou por negar que a Terra era redonda, uma coisa que o Aristóteles, há 21 séculos atrás, provou que era redonda, fez mais, mediu a curvatura da Terra, não é? Com um erro mínimo comparado com os instrumentos que ele tinha na época e os instrumentos que ele tem hoje. Então, é filosófico, ele precisa começar também a entender as coisas. Ele está se descolando de uma ideologia que o partido dele pregou por 3 anos, negando a vacina, retardando, porque era apressado, que é uma celeridade. Mas que a senhora acabou de falar, a Kátia também. Há uma pressa, uma urgência, quando o assunto é vida e morte. Então, há uma pressa, tem uma urgência, modificam as coisas. Não é? Por que as guerras acabam produzindo muitos remédios? Porque não dá tempo de testar todos os testes burocráticos que se deva fazer. Então, vai se aplicando, se descobre. Foi assim, por exemplo, com a penicilina, que salvou tantas vidas já, mas foi descoberta lá na Segunda Guerra Mundial. Né? Quanto ao canabidiol, eu tenho ouvido relatos de pais, mães, gente que tinha crianças que tinham 100 convulsões no dia, estão tendo 1, 2 por conta do canabidiol. Então, vamos ser menos preconceituosos e estarmos mais atentos ao que nos fala quem estuda para. Se eu tenho um problema jurídico, eu recorro ao advogado, meu querido Marchiori. Se eu tenho um problema médico, vou ao médico. Se eu tenho um problema científico, vou aos cientistas. Pelo amor de Deus, não vou ficar escutando quem não fez, não teve essa formação, não tem essa experiência, não caminhou. Então, vamos ouvir aqui no Brasil, nós temos o Gonçalo Vencina, nós temos a Dalcomo, Margarida Dalcomo, tanta gente que pode nos orientar nessa linha de vacinas, de medicação. Temos médicos excelentes, a Anvisa é um dos 6 maiores órgãos de defesa, de vigilância sanitária do mundo. Então, quando ela aprova uma vacina, como aprovou a Coronavac, com 53%, ela tem que ser respeitada. Aí vem um imbecil qualquer, desculpe a força da palavra, para dizer que não, ela não é água pura, não sei o quê. E as pessoas embarcam porque estão recebendo por este aparelho que tem, como tudo, ele é bom e mau, não é? Notícias falsas, as fake news que são produzidas aí pelos robôs, olha, estão despejando essa porcaria na cabeça da gente e a gente nem imagina o perigo que estamos correndo. Mas era isso sobre o canabidiol. Vamos fazer uso, sim, vamos procurar saber cada vez mais e permitir que a ciência avance em conhecimento e nos proporcione cura para doenças que judiam tanto as nossas crianças, como as paralisias, esses eventos, né? Também os mais velhos com Alzheimer. Então, vamos estar atentos a isso e respeitar os nossos cientistas. Deixa eu trazer participação dos amigos que estão nos acompanhando aqui. O Luiz Carlos Geraldo, da Vila Ré. Boa tarde a todos. Ontem, a Rede Globo recordou a trajetória e os feitos de uma de suas mais ilustres colaboradoras, a jornalista Glória Maria, ícone da TV brasileira. Nós, o povo preto, desejamos a você, Glória Maria, que a sua caminhada no mundo espiritual seja similar à que você teve na Terra. Só sucesso. Luiz Carlos Geraldo, da Vila Ré. Carlos Rolfe, qualquer espírita que escreveu livros e não plantou árvores é indisciplinado. Alice, do Jabaquara. Feliz dia para todos, Damião e amigos. Por favor, qual deve ser a visão espírita da Covid? Deus abençoe a todos e gratidão.
Obrigado pela participação, Alice. Vê se depois a equipe aqui consegue trazer essa questão para você. Qual é que você perguntou? Qual deve ser a visão espírita da Covid? Mas antes, deixa eu seguir aqui. Vamos trazer já, deixa eu ver com a equipe ali, se a gente já tem a previsão do tempo, com o Jane Félix. Jane Félix vai chegando agora no Jornal Nova Era para trazer a previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A baixa pressão e a zona de convergência intertropical Previsão formam do nuvens tempo. carregadas que provocam instabilidades em grande parte do país. Nesta sexta-feira, Previsão a do previsão tempo. é de que nos próximos dias, chuvas fortes e volumosas devem continuar no Maranhão, Previsão do Pará tempo. e também no Amazonas. Pancadas de chuvas persistentes no Mato Grosso do Sul, São Previsão Paulo do e tempo. parte do Rio Grande do Sul, com possibilidades de fortes rajadas de vento, granizo Previsão e novos do tempo. transtornos, principalmente no interior de São Paulo, Teresina e em São Luís. Previsão do Pancadas de tempo. chuvas isoladas em boa parte do centro-oeste. Tempo firme na faixa que vai do Rio Grande do Previsão Norte do até tempo. o Espírito Santo e também na parte oeste do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, máxima Previsão de do 28 tempo. graus. Cuiabá, 33 e no Rio de Janeiro, máxima de 36 graus. Previsão Em do Salvador tempo. e Manaus, máxima de 30 graus. Belo Horizonte, 32. Em Petrolina, Previsão Pernambuco e do Juazeiro, tempo. na Bahia, máxima de 34 e no Recife, 31 graus. Em São Previsão Paulo, do Guarulhos, tempo. Sorocaba e também em Três Corações, em Minas Gerais, os próximos dias serão com Previsão sol do entre nuvens, tempo. períodos nublados e pancadas de chuva moderada à tarde e à noite. No sábado, Previsão a do chuva tempo. perde um pouco o volume, mas no domingo volta a chover com mais intensidade. A temperatura Previsão do prevista para tempo. esta sexta-feira em São Paulo é de máxima de 31 graus, Guarulhos 32, Previsão do Sorocaba tempo. 28 e em Três Corações máxima de 29 graus. Jane Félix para o Jornal Nova Era. Um bom final de semana a todos. Obrigado, Jane Félix, trazendo a previsão do tempo. Deixa eu só dizer para vocês, você já ouviu certamente um ditado, uma andorinha só não faz verão, por isso precisamos da sua ajuda para migrar a Rádio Boa Nova das Ondas do AM para a EFM. Essa migração vai permitir salvar mais vidas, levar a palavra consoladora do Espiritismo para mais ouvintes e com qualidade. Porém, isso vai ser possível com a sua ajuda. Acesse agora feal.com.br/Boa Nova de Cara Nova, ou aponte o seu celular para o QR Code que está na tela e nos ajude a continuar esta missão salvadora. Deixa eu também lembrar você, né, esse recado para você que acompanha a Rádio Boa Nova ou assiste a TV Mundo Maior pela antena parabólica. A partir de janeiro de 2023, nós vamos levar até a sua casa um sinal de alta qualidade de imagem e som. Por causa da expansão do 5G pelo Brasil, as transmissões via satélite da banda C começaram a sofrer interferências. Portanto, até o final de 2023, ela será desativada para transmissões da TV. Mas isso foi resolvido através da mudança dos canais para uma nova tecnologia, a banda KU. E nós já temos nossos canais disponíveis da banda KU funcionando em alta definição e sem interferência. Para sintonizar, você precisa adquirir um novo kit de receptor e antena com a tecnologia da banda KU e contratar um antenista para instalar o kit em sua residência. Aí, pronto! É só colocar no canal 160 para assistir a TV Mundo Maior ou no canal 1021 para ouvir a rádio Boa Nova. Espiritismo em alta definição e áudio e imagem. Você encontra na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, agora no satélite da banda KU. E eu lembro a você, hein, a unidade doutrinária do Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz abrirá mais uma oportunidade de palestra, agora segundas-feiras, 20 horas, na Rua Vicente Melro, 878, no bairro de Vila Galvão. Mais uma opção para os moradores de Guarulhos e região. Para quem ainda não conhece, reuniões públicas são palestras que apresentam temas sobre a atualidade e a cada semana uma orientação da doutrina espírita com passos coletivos que aplicamos ao final de cada reunião pública. Nesta unidade, você ainda tem a oportunidade de conhecer nossas atividades oferecidas ao atendimento de mais de 553 pacientes portadores de deficientes. Então, seja bem-vindo para acompanhar toda a grade de horários da unidade. Recomendamos o uso de máscaras de proteção adequada e proteja a sua saúde durante os encontros contra a Covid-19. E, então, para quem não pode participar presencialmente, continuamos com as transmissões de reunião pública. Acesse
de segunda a quinta às 20 horas, quarta e sábado às 15 e domingo às 11 da manhã. E lembro você, né, tem curso de doutrina espírita do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, à sua disposição, esse 2023. Para você que tem mais de 18 anos, o curso tem duração de 1h30. Os temas abordados vão dos básicos pautados pelo Kardec, além de autores complementares como Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Chico Xavier, Divaldo Franco, entre outros. Para saber mais informações, eu vou deixar o telefone das várias unidades, né? De Santana, 29736579, tem aulas terças 20, quartas 20, sexta 9h30, 14 e 20 horas, sábado às 18 horas, a partir de 11 de fevereiro. Unidade doutrinária de Vila Galvão, telefone 2452-5976, aulas quartas 20 horas, quintas 14, sábado às 18 horas. E na unidade de Vila Gustavo, telefone 2201-3175, aulas às segundas-feiras às 20 horas. Venha estudar no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Agora, vamos então trazer o giro de notícias. Os moradores de Sorocaba estão preocupados com o aparecimento de escorpiões dentro de casa. No verão, os animais estão em época de proliferação. No ano passado, os acidentes com escorpiões no estado de São Paulo aumentaram 22%. Foram mais de 42 mil casos. Em 2022, o zoonose de Sorocaba atendeu 739 chamados por causa da aparição de escorpiões. Este ano, a equipe foi acionada já 17 vezes. Aí o que fazer? Se encontrar escorpião em casa, segundo a coordenadora de zoonose, Thaís Butti, pode ser aberta uma solicitação para o órgão fazer uma visita à casa do morador e verificar no imóvel todas as condições de entrada, acesso, abrigo e alimentação. E, em seguida, são passadas orientações. Dólar virou a mais de R$5 no pregão desta quinta-feira pela primeira vez desde junho do ano passado. A queda, segundo analistas, foi impulsionada por uma desaceleração da alta dos juros nos Estados Unidos e na manutenção da Selic, em patamar elevado pelo Banco Central, que favorecem o real. IBGE trabalha para reduzir a taxa de recuso e prevê divulgar resultados de 5% em abril, de acordo com o Instituto dos 243%, 2,43% dos brasileiros abordados por recenseadores se recusar a responder o censo até o momento, 2,43%. Entre licenciamento de carros comerciais leves, caminhões e ônibus somaram 142.800 unidades, de acordo com dados da Associação de Concessionárias da FenaBrave. O Brasil cai 4 pontos em posições em índice global de democracias. Está agora na posição 51 entre 167 países em ranking anual publicado pela conceituada revista The Economist. A publicação analisa 5 fatores diferentes para determinar quais são os países mais democráticos e os mais autoritários do mundo. A jornalista Glória Maria volta à pátria espiritual. Nossas preces e vibrações de amor e paz possam envolvê-la e a todos os familiares e amigos. Marchiori. Bem, mencionar duas notícias. A primeira, a questão da democracia, né? Se a gente está caindo no ranking da democracia, a gente precisa prestar atenção no que não está correto, né? Se realmente a gente está no caminho efetivo da democracia. Ninguém que esteja em 51º, parece que foi esse o número que foi falado, no ranking da democracia, sinaliza que isso realmente está sendo uma constante em nosso país. Então, vamos refletir sobre isso. A questão do PIB, né, é importante, né, que a gente realmente incentive cada vez mais a produção, principalmente na indústria brasileira, né? Porque quando a gente produz no Brasil os nossos bens de consumo e consegue exportá-los, a gente valoriza, né, a commodities, ou seja, o que a gente tem de natura no Brasil, né, as nossas riquezas, e vendemos produtos acabados, valor agregado, para os outros países, né? Toda vez que a gente exporta, por exemplo, minério de ferro,
a gente está exportando uma riqueza brasileira e deixando que o outro país se beneficie de toda a sua cadeia de produção, e aí emprego, geração de renda e vai tudo mais. Isso é muito triste. Não que a gente não possa fazer isso, mas deve valorizar, prestigiar, estimular a indústria brasileira, porque essa sim traz o grande valor agregado que movimenta a economia e movimenta os outros setores, como serviço e comércio. Então, isso acho que deve ser o grande mote de qualquer governo, não só esse, como o anterior ou como o futuro. Valorizar cada vez mais a indústria nacional, o produto brasileiro, para que a gente cada vez mais fique com uma qualidade de vida melhor para todos nós. Kátia Pelle, alô, Kátia Pelle. Pois é, eu vou começar falando aí da valorização da empresa brasileira, dos produtos brasileiros, que deve ser feito sim, essa valorização. Mas o que é valorizar? Não taxar tanto, primar pela qualidade dos produtos, da essência dos produtos. As nossas qualidades são sempre inferiores aos produtos importados. Por quê? Nós precisamos ver isso com mais carinho, com mais responsabilidade e com mais maturidade, para que a gente consiga dar um salto quantitativo na qualidade das nossas empresas também. Parar com essa mania de ser o vira-lata, mas tratar com responsabilidade e, sim, muita maturidade com relação a isso. Outra coisa, com relação aos escorpiões, já fazem 2 anos que a gente vem falando sobre os escorpiões, aumentando o número de ataques no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Sorocaba é um deles que está sendo bem afetado, e a desculpa nos últimos 4 anos foi de que estivemos sobre uma pandemia, de 2 anos para cá. E a pandemia fez com que houvessem um descuido, denotando aí um despreparo na formação de estrutura para ataque nessas pontas. Desveste um santo para vestir outro, está errado. Nós precisamos, enquanto país, aprender a lidar com todas as possibilidades e negligenciar, por exemplo, com dengue, com escorpiões, enfim, com qualquer doença dessa natureza, é uma demonstração de, infelizmente, incapacidade administrativa. Não é aceitável. Fala, Odair Zanella. Eu vou me ater aqui à democracia nesse instante, né? Eu estou vendo muita gente que fala muito em democracia e nem sabe o que é democracia. Ele está falando em democracia, está saindo às ruas e está pedindo intervenção militar, que é o oposto da democracia. Ele não sabe. Então, falta-nos isso, sabe? Uma educação aprimorada para que saibamos o que são as coisas. Ele fala em comunismo, ele não leu nada sobre comunismo. Não leu Ideologia Alemã, Manuscrito Comunista, não leu Capital, não leu nada. Mas ele fala em comunismo, como se fosse doutor no assunto. Né? Rejeita. E ele está aceitando a instalação no mundo da autocracia, o poder único de um extremista ditador de direita. Isso está se instalando no mundo todo, um perigo. Vocês não imaginam isso, o que está acontecendo. Que vem através dos algoritmos que se transformam em receitas, que se transformam em pensamentos, que os robôs codificados espalham e jogam aí via Telegram, via redes sociais. Né? E ensinam as pessoas a rejeitarem a imprensa oficial burramente. Hoje falamos tanto em burrice aqui nesse programa. Então, é uma das coisas que se está fazendo. Se está seguindo isto aqui como se isto aqui fosse confiável. Por aqui só vem fake news na maioria das vezes. Então, o que é uma eleição democrática? É uma eleição. É o povo no poder. O poder emana do povo e em seu nome será exercido. Na
a Grécia, onde começou, tinha ágora, a praça. Reunia-se os gregos na praça e pedia-se opinião. Não é possível. Então, isso passou a ser representativo. Eu elejo um vereador, um deputado, um senador, para que ele me represente. Mas eu preciso eleger, tem que estar a mão do povo, através de eleições. Né? Mas e as eleições? Mas olha, a fraude. Como você aceitou? Desde 91 você aceita todas as eleições por essa urna eletrônica. Agora, como não lhe convém, não aceito mais. Então, depende, sabe aquela história do VAR? O VAR deu pênalti para o meu time, beleza. Deu contra o meu time, ruim, não aceito o VAR. Não é assim, gente. Olha, quando você vai fazer a filiação num partido, você assina uma ficha e vem condições. Para este partido se estabelecer, ele também faz isso junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele recebe regras. As eleições serão assim, feitas por urnas eletrônicas, desta maneira serão apuradas dessa forma, e o resultado será proclamado, e o vencedor ocupa o cargo, e o que não for vencedor vai continuar esperando a sua oportunidade. Não é? É assim que funciona. Aí eu aceito tudo isso, assino a ficha, aceitando. Se for candidato, tenho que aceitar as normas, as regras do jogo. Se for candidato, tenho que aceitar, e o partido, por sua vez, as regras do Tribunal Superior Eleitoral. Ponto. Eu aceito o fundo partidário de bom grado. Pego dinheiro para minha campanha, faço tudo. Aí, na hora de aceitar o resultado, não, foi fraudado. Gente, pensem no seguinte, não tinha o código-fonte liberado. O código-fonte está liberado há 1 ano. E outra coisa, se você tem do teu lado as Forças Armadas, pensem nisso. Você tem as Forças Armadas. As Forças Armadas, elas têm que defender o país de ataques internacionais. Você acha que lá não tem supercomputadores, hackers, gente habilidosíssima para entrar no computador do TSE? Se tivessem provas cabais, eles não precisavam fazer nada. Bastava ir às cortes internacionais. Nós temos tratados com diversos países, o Consenso de Genebra, nós temos a ONU, nós temos a OTAN, temos tanto. Era só chegar lá com provas cabais, não precisava fazer nada. Estava impedida a eleição ou anulada. Então, estamos vendo aqui uma luta antidemocrática e gente que sai para a rua achando, olha, estamos defendendo a democracia. Não, vocês estão defendendo o oposto à democracia, a intervenção militar. Você está acompanhando pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, mais uma edição do Jornal Nova Era. Eu tenho mais 2 minutinhos aqui, eu volto então aí com a sua mensagem final, Marchiori. 2 minutinhos, vamos lá. A minha mensagem, ela vai ao encontro da primeira notícia, que fala sobre essa questão de cultivar, de mexer com a terra, e que isso traz. Então, no fundo, é você ter atitudes, ter atividades, ter hábitos saudáveis, né? E um dos hábitos saudáveis que eu recomendo é o hábito do ter bons pensamentos, bons sentimentos. E tem uma frase que eu já falei algumas vezes aqui, e eu quero deixar para a reflexão de todos vocês. Ela é atribuída a William Shakespeare. Guardar ressentimento é a mesma coisa que você tomar um veneno e esperar que o outro morra. Bom final de semana a todos. Obrigado. Kátia, 1 minutinho, vai, mensagem final, Kátia. É exatamente isso que o Marchiori falou, ele foi muito feliz. Gente, vamos nos animar, buscar ter boas ações e acreditar que quem pode mudar o mundo somos nós, através de nós mesmos, com pensamentos bons e boas ações. Beijão para todo mundo e até a próxima. Obrigado, Kátia. Odair Isabela, 1 minutinho, mensagem final, Odair. Vou na mesma linha, fuja disto e siga o Evangelho Espírita, boas palavras, gente que te traz coisa boa, não gente que dissemina o ódio, que tinha até um gabinete chamado Gabinete do Ódio. Então vamos nos ater, isso aqui é amor, sabe? Amor, isso aqui, ó, lixo com ele. Vamos para o amor, que o amor foi o que preconizou o nosso mestre, modelo, e não teve lição ainda melhor do mundo. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, Odair Zanello, obrigado, Kátia Pelli, obrigado, Roberto Marchiori, muito obrigado ao Rogério Palma, na geração da TV Mundo Maior, Marcos de Souza, na geração da Rádio Boa Nova, o trabalho de Thaís Cabenguele, nos dando todo o apoio e suporte, Cleusa Egawa, toda a equipe aí de bastidores, muito obrigado a você, amigo ouvinte e telespectador que nos acompanhou em mais uma edição do Jornal Nova Era. Até segunda-feira. Um grande abraço. Tchau, gente. Termina aqui o Jornal Nova Era.